Bem-vindos, irmãos, bem-vindos, bem-vindos. Deus abençoe, Deus abençoe. Sinalize, por favor, de onde o irmão está falando, de onde o irmão está orando comigo, por gentileza, para que nos identifiquemos, né? Onde você estiver, sinaliza, por favor. Seja bem-vindo à nossa 56ª noite de oração. Guarapari no Espírito Santo. Faz muito tempo que eu preguei em Guarapari. Maravilha. Acupe, Santo Amaro, na Bahia. Recife, Pernambuco. Parque São Domingos, em São Paulo. Bem-vindos, queridos. Nova Lima, Minas Gerais. Deus abençoe Vila Velha. Que bênção. Marataízes também no Espírito Santo. Já estive aí. Natal, Vitória. Missão de Aricobé, na Bahia, próximo a Barreiras. Que maravilha. Itabatã. Cheguem, vamos avisando também aos irmãos que nós já estamos aqui na nossa live. Atrasei 2 minutos, mas paz, Lázara, Deus abençoe. Irmãos de Manaus, Ilhéus na Bahia, parceiro de oração, tá aí a nossa irmã Cleia, faz parte da nossa equipe de intercessores. Muito obrigado, glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Guarabira, Paraíba. Itabatã. Catarina não está dormindo. Convencer Catarina a ficar ali no sofá enquanto eu viria para a oração não foi uma tarefa simples. Esse foi um dos motivos dos meus 2 minutos de atraso. No seu tá marcando 5? É porque já tem 3 que eu entrei, né? Tem 3 que eu entrei. Soma aí os 3 com os 2 que eu atrasei, que já tem 5. Pastor Joesley, bem-vindo, Pastor Joesley, um dos nossos pastores em Salvador. Maravilha, graça, misericórdia e paz. Ouve esse louvor enquanto mais alguns chegam, por favor. Orando por São Luís do Maranhão, por Manaus, Fortaleza, clamando a Deus. Esperando mais alguns irmãos chegarem. Oiapoque, Deus abençoe, lá no Amapá. Daqui a pouco já vamos para a leitura do nosso salmo, salmo de número 16. Pastor Marcos Ribeiro, que alegria, reverendo. Pastor Marcos Ribeiro é pastor em Hyannis, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Assembleia de Deus Ágape, um amigo muito querido, pastora Cleusa, Deus abençoe. Maravilha.
Grande vitória de Deus sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa. Grandes livramentos. Que os enfermos sejam curados. Que a misericórdia de Deus alcance os seus filhos, as suas filhas, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo socorro, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, manda aí um direct para algumas pessoas, informando que nós já estamos na hora da oração. Por favor, acione esses coraçõezinhos aí, que me disseram que ele também comunica a mais pessoas que nós estamos online. Então vamos usar dos recursos para nós já site para aquisição da Bíblia, www.josuebrandão.com.br. Tá bem? Se for pelo Instagram, o irmão vai entrar para Saber Cristão, editora Saber Cristão, aqui no Instagram, tá bom? E poderá adquirir a nossa Bíblia, Bíblia de Evangelismo, uma edição especial dos nossos do nosso ministério. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, que a última vez que eu tentei eu não consegui e acabei bagunçando a transmissão, tá bom? Deixa eu tentar aqui. Ver se eu consigo. Fixar. Pronto. Agora deixa eu colocar o site e ver se eu fixo também. Deixa eu ver, cadê? Muito bem. Tá aí fixado. josuebrandão.com.br. Parece que não pode fixar duas informações, né? Muito bem, queridos. Vamos para o Salmo de número 16. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 16. Não, a aula, alguém perguntou aqui na caixa de perguntas se não teve aula do YouTube. A aula no YouTube é apenas na quinta-feira, meio-dia. Toda quinta-feira, meio-dia, aula no YouTube, tá bem? De conteúdo ministerial. Salmo de número 16. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Além de ti não tenho bem. Quanto aos santos que estão na terra,
Eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão. As sortes me caíram em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma na sepultura, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Salmo de número 16, na nossa 56ª noite de oração. 56 noites clamando ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia por nós e sobre nós, diante de um tempo de muita adversidade, de um tempo de muita dor, de muita angústia, aflição também, incertezas. Lamentavelmente, este é o tempo que nós estamos vivendo, mas crendo que o Senhor tem sempre um propósito em cada situação. Na verdade, nós estamos sendo chamados a um aprendizado, estamos sendo chamados a uma lição. Deus está, de algum modo, se comunicando com cada um de nós e nos cobrando alguns posicionamentos, nos cobrando rendição. As perdas, como alguém mencionou aí, são muitas. Algumas são irreparáveis, porque vidas que se perdem é irreparável. Por outro lado, lamentavelmente, apesar da nossa tamanha espiritualidade, apesar da nossa tamanha religiosidade, muitas vezes nós temos pouca sensibilidade e não podemos ignorar o sofrimento de tantos que estão padecendo nesse tempo de angústia. Então, queridos, eu quero te pedir que você não esqueça de orar por aqueles que estão em luto, em perda, em angústia, por aqueles que estão vivendo tempo de depressão, desespero, aflição. Eu não sei se alguma vez na história, nesta dimensão, nesse impacto, nós tivemos as autoridades tão desacertadas, tão confusas. Em todo o mundo, de algum modo, há uma confusão, você percebe? As declarações não se conciliam. Então, é um tempo de angústia, não estava previsto.
Eu disse hoje para alguém que todo mundo dizia que 2020 seria o ano. E se tornou. No sentido inverso do que nós planejávamos, no sentido inverso do que nós desejávamos, se tornou. E eu creio em novos tempos, eu creio em novas oportunidades, eu creio em livramentos, eu creio em milagres, eu creio que nós vamos atravessar esta fase, esta nuvem densa e triste, mas sem sombra de dúvida as perdas ficam. Eu poderia até compartilhar contigo uma palavra que tenho compartilhado e compartilhei ontem com um amigo, um grande amigo, pastor, numa live da igreja em Sumaré, sobre a experiência de Paulo quando atravessava o mar Adriático, indo para Roma, quando ele pede para ser ouvido pelo César. E a Bíblia Sagrada revela que houve uma tempestade na travessia. E aquela tempestade fez com que o navio se despedaçasse. Mas todas as vidas foram salvas. Nós estamos vendo nesse tempo tanto o navio despedaçando quanto vidas sendo perdidas ou se perdendo. Eu não posso simplesmente crer que Deus de algum modo não esteja envolvido, que Ele está. O complexo para a nossa mente tão limitada é compreender, discernir a ação de Deus nisto e entender o que Ele está cobrando de nós. Mas é o momento de a gente perguntar ao Senhor o que está fora do lugar e ajustar. E às vezes, queridos, é a live de oração, eu não tenho que pregar, né? Mas às vezes o que Deus cobra de nós requer sacrifício. Cabe cada um se colocar em oração e buscar de Deus a compreensão, a interpretação, a resposta acerca da sua própria vida. São tempos difíceis, vamos orar. São tempos difíceis, estamos em uma grande tempestade. Estamos em um grande desafio. Não há estabilidade na política, na economia, na segurança, na saúde. Estava orando e tenho estado muito preocupado, porque estava lembrando que as pessoas estão dentro de casa por determinação. O momento requer, principalmente em alguns lugares e principalmente em algumas situações específicas. Mas hoje eu estive orando por aquela esposa que sofre violência doméstica, aquele marido que sofre violência doméstica, que está preso dentro de casa com o seu agressor. Estive orando pelo idoso que sofre violência e agressões e que está preso com o seu agressor. Estive orando pela criança que sofre abuso e que agora está presa dentro de casa com a pessoa que lhe abusa. Normalmente nós não estamos pensando nessas coisas.
estive orando e pensando sobre aquele que não pode sair porque está proibido, mas em casa não tem comida na mesa. Hoje eu estava olhando o armário do nosso projeto Casa de Pão, do projeto Amor Sem Fronteiras, vendo que nós já conseguimos atender nesses 2 meses algumas centenas de famílias, graças a Deus, mas quantos milhares nós não alcançamos? Isso vai me causando uma certa dor de alma, sabe? Vai me causando uma certa aflição de espírito. Por outro lado, irmãos, nós estamos sendo surrados, estamos sendo chamados a repensar nossa fé. Estamos sendo chamados a repensar nossa dependência de Deus. Estamos sendo chamados a repensar a nossa fidelidade a Deus. Estamos sendo chamados a repensar a nossa visão de igreja. Sabe, nós estávamos tão viciados a alguns abusos. Passamos a compreender que os cultos precisavam sempre ter uma novidade para ser bom. Agora Deus está nos ensinando que bom mesmo é a sua presença. Estávamos viciados a medir o outro no culto pelo modelo da roupa, pelo tamanho da roupa, pela marca do carro que o indivíduo estaciona no estacionamento da igreja. Estávamos nos acostumando a desembolsar dinheiro e não pouco, só para ter um renome no nosso culto e a partir daí atrair uma multidão. Estávamos, guardadas as exceções, é claro, estávamos meio que mercantilizando o Evangelho, poluindo a atmosfera, rasgando as nossas vestes e não o nosso coração. Muito estrelismo, muito barulho e pouca presença, muito status e pouco do coração. De algum modo, Deus está nos dando uma lição. De algum modo, Deus está nos chamando a conversar. E a conversa está longa. É como se a medida tivesse se enchido e Deus olhou e disse: eu preciso tratar com vocês. Apesar de o mundo estar sendo confrontado, apesar de o mundo estar sendo surrado, eu estou mais concentrado no que a igreja precisa aprender acerca disso.
Que Deus nos ajude. Vamos orar e vamos mergulhar na presença de Deus. Vamos mergulhar na presença de Deus. Vamos orar. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua face. Tu sempre estarás no controle de tudo. Senhor, o mundo está em angústia. Milhares de famílias estão de luto. E eu poderia inclusive pensar, Senhor, que milhares de famílias estão de luto todos os dias, porque os próprios homens provocam derramamento de sangue com seus atos de violência, com as guerras. Milhares de crianças ficam de luto todos os dias porque têm a sua integridade emocional, física, psicológica violada. Milhares de mulheres ficam de luto todos os dias porque sofrem agressões de todas as formas. Milhares de homens estão de luto todos os dias por causa da injustiça social, da falta de comida na mesa, dos riscos que correm num país que não se preocupa em derramar sangue. Como se pouco fosse, Senhor, temos governantes impiedosos, iníquos, que desviam milhões e milhões e milhões, bilhões, na verdade, que poderiam ser aplicados em segurança, em saúde, em condições de emprego, melhores condições de vida. Eu sei, Senhor, que enquanto estivermos na terra, teremos esse cenário, mas em alguns lugares esse cenário é ainda pior do que em outros, como é o caso do Brasil. Em algumas regiões, Senhor, impera a pobreza, a falta de conhecimento, a idolatria. Pai, é como se o país estivesse coberto por uma bandeira de luto. Porque, lamentavelmente, Senhor, Covid-19 é só mais um dos grandes problemas. E, lamentavelmente, a sensação que nós temos é que eles que governam não estão lá tão preocupados. Mas Ezequiel capítulo 34, Senhor, Tu repreendes os líderes de Israel, porque eles não se preocupam com o povo da nação escolhida do Senhor, tosquiam-nas, roubam-lhes a lã e a gordura. E o Senhor diz assim: eu mesmo virei e pastorearei
as minhas ovelhas. O Senhor chama o povo de Israel de tuas ovelhas. E eu sei que tu olhas para o Brasil, Senhor, e vê esta nação como um rebanho. Alguns desnorteados, mas alguns, Senhor, caminhando debaixo do teu supremo cajado. Nesta madrugada nós entramos em tua presença, suplicando que o Senhor se manifeste, suplicando que o Senhor nos favoreça, suplicando que a tua benignidade seja manifestada outra vez em nosso favor. Não que nós mereçamos, Senhor. O nosso pedido está escondido nos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós clamamos a tua misericórdia, o teu socorro, pelas famílias que estão enlutadas, milhares de famílias, ó Deus, milhares de famílias estão sofrendo a perda de parentes, de amigos. Milhares de famílias estão em lágrimas, filhos que perdem seus pais, pais que perdem seus filhos. Senhor, envia o teu consolo para estes, porque a sua perda é irreparável, ó Deus. A sua perda é irrecuperável. Mas tu és o Deus que supre, tu és o Deus que ampara, tu és o Deus que socorre, tu és o Deus que ajuda. Nós confiamos no Senhor, nós cremos em Ti. Pai eterno e justo, eu quero clamar pelo empresário, pelo comerciante que perdeu o seu negócio, pelo funcionário que perdeu o seu emprego. Ajuda-o, fortalece-o, ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Eis-nos aqui outra vez. Socorre, Senhor querido, o profissional que está na linha de frente desta epidemia, na tentativa de salvar vidas, expondo a sua própria vida. Socorre, ó Senhor querido, ajuda. Ó Pai, a quem poderemos recorrer senão ao Senhor? Em quem poderemos esperar senão em Ti? Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ampara. Desperta os pastores do Brasil, os sacerdotes do teu povo, para que haja um clamor nacional, Senhor, uma rendição da tua igreja em todos os lugares, uma rendição coordenada, sim, porque quando nós, sacerdotes,
nos curvarmos diante do altar, certamente o teu povo também se curvará. Ó Jesus, ó Jesus, aleluia, nós te suplicamos, nós te suplicamos. Guarda, Senhor, a família de cada irmão que está orando comigo aqui agora. Guarda o teu filho, a tua filha, onde ele estiver, onde ela estiver. Ajude a sua casa, Senhor. Os pedidos que o teu filho, a tua filha está colocando diante de ti nesta noite, nesta madrugada, nesta campanha de oração, contempla, responde por tua benignidade, porque o Senhor é o Deus que tem a resposta que nós precisamos. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos filhos, os nossos pais. Guarda, Senhor, a família de cada um dos teus servos. Assim declaramos, e na autoridade da tua palavra, assim abençoamos, em nome de Jesus, aqueles que te glorificam, que te servem e que a ti clamam. Te agradecemos, ó Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. 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 Aleluia. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a mão do Senhor permaneça conosco, que a sua misericórdia nos cubra, em nome de Jesus. Manquésia Maria está aqui falando, tive uma visão enquanto orávamos pela nação, vi muitos abutres reunidos, oremos para Deus abater os urubus, vamos clamar repreendendo, sem dúvida há muitos abutres e eles estão em plena ação, que o Senhor os abata, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, acessa o link na bio aí do Instagram, baixe o nosso aplicativo, adquira, participe dos nossos cursos online, tá bom? Tem alguns cursos bons. Se você desejar ministrar uma oferta em direção ao nosso ministério, à nossa igreja, aí pelo link que está na bio você consegue também, ou pelo nosso site, está fixado aí, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amanhã, hoje na verdade, sábado, nós estaremos juntos às 23h45. Domingo tem escola bíblica às 10, culto às 19. Segunda-feira eu tenho uma live às 20h30, a live do empreendedor.
Pastor Aécio Ribeiro estará comigo e aí a festa continua. Deus abençoe, boa noite na paz, que o Senhor permaneça com cada um de nós, que o seu sábado seja um sábado abençoado e que a unção do Espírito de Deus permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Pastora Gesiana, Deus abençoe. Um abração. Ruth, Lázara, um abração, Deus abençoe, um cheiro para vocês. Fiquem com Deus.